Olá, queridos concurseiros, meu nome é Adriane Falti, sou professora de Direito Constitucional e eu vim aqui dar algumas dicas para carreiras administrativas, analisando hoje a banca ESAF. Nós vamos fazer então uma questão da banca ESAF a respeito de Direito Constitucional para a gente ver como que essa banca trabalha esse conteúdo focado aqui na ideia das carreiras administrativas. Então vamos para a questão lá. Diz assim, ó. Na atual Constituição Federal, em relação ao Poder Executivo, julgue os itens abaixo, classificando-os como certos ou errados. A seguir, escolha a opção correta. Então, a gente vai ver os itens ali, vamos responder se está certo ou errado, para no final marcar a alternativa correta. Então, vamos lá para o item 1. Não serão computados, em hipótese alguma, os votos em branco e os nulos, para que seja considerado eleito presidente o candidato que obtenha a maioria dos votos, desde que o referido candidato esteja registrado por partido político. Essa alternativa está correta. Ai, professora, mas você vê ali, né? Falou em hipótese alguma, e eu, como um bom concurseiro, toda vez que fala em hipótese alguma, eu já marco como errado. Cuidado, a banca ESAF adora esse tipo de afirmativa quando de fato não tem exceções. E de fato não existe exceção. Os votos em branco e os votos nulos não são computados. Em hipótese alguma, eles não servem para nada nas eleições. Votar branco e votar nulo é a mesma coisa que não fazer nada, tá? Então, por isso, em hipótese alguma, os votos brancos e os nulos são computados para fins de se considerar ou não eleito presidente da República. Por isso, alternativa correta. A 2. Caso ocorra a vacância dos cargos de presidente e vice-presidente da República no primeiro ano do período presidencial, após nova eleição, os eleitos exercerão o novo mandato presidencial em sua integralidade, pelo período de 4 anos. Essa afirmativa está errada. Rapidinho aqui no quadro. A Constituição Federal, lá no artigo 81, ela vai falar a respeito da vacância dos cargos de presidente e vice-presidente da República. Essa vacância é chamada de dupla vacância. Então, quando eu não tenho presidente e não tenho vice, eu tenho dupla vacância. E a Constituição dá uma diferença quando essa dupla vacância ocorre nos 2 primeiros anos do mandato ou quando ela ocorre nos 2 últimos anos do mandato. A Constituição Federal vai dizer que se a vacância ocorrer nos 2 primeiros anos do mandato, deverão ser convocadas novas eleições, que serão realizadas pela Justiça Eleitoral lá em um prazo de 90 dias. Pela Justiça Eleitoral em um prazo de 90 dias. Agora, se for nos 2, então aqui os 2 primeiros e aqui os 2 últimos anos. Agora, se a vacância ocorrer nos 2 últimos anos do mandato, aí nós teremos eleições indiretas, feitas pelo Congresso Nacional no prazo de 30 dias. Ah, então eu tenho uma diferença de tratamento constitucional se a vacância, dupla vacância, ocorre nos 2 primeiros anos e nos 2 últimos anos. A diferença é que, ainda que seja nos 2 primeiros anos ou nos 2 últimos anos, a pessoa que for eleita, ela é eleita para cumprir apenas o que falta. Por isso é chamado pela doutrina essas eleições aqui de eleições para mandato tampão, porque é para tampar o período que falta. Então, se aqui nas novas eleições o novo presidente for eleito já no finalzinho do último ano, ele não fica 4 anos a partir desse momento. Ele vai cumprir apenas o que falta. Da mesma forma, se ocorrer a vacância nos 2 últimos anos. Por isso que a alternativa está errada, porque ele fala que eles exercerão um novo mandato presidencial ali em sua integralidade, quando na verdade eles vão exercer mandato apenas pelo período que falta. O próximo. O sistema proporcional é o utilizado para a eleição do presidente da República e a eleição deste importará na do vice-presidente com ele registrado. Errado. O sistema proporcional não é o escolhido para a eleição de presidente. O sistema eleitoral escolhido para o presidente é o sistema majoritário. O sistema proporcional é escolhido para deputados federais, estaduais e para vereadores. Para presidente, o sistema é majoritário. A próxima. Havendo necessidade de realização de segundo turno, caso ocorra a desistência de candidato, será convocado dentre os remanescentes o que primeiro efetuou o registro. Errado. A Constituição vai dizer que se ocorrer desistência antes de realizar o segundo turno, deve ser convocado o segundo de maior votação. Então, o que teve? Eu chamo os 2 primeiros, é para ir a segundo turno. Antes de realizar o segundo turno, um deles desiste, morre ou tem qualquer impedimento, eu chamo o segundo de maior votação, o próximo que está na linha de maior votação. Então, por isso, errada essa afirmativa.
A última. O presidente do Senado Federal somente será chamado ao exercício da presidência caso haja impedimento ou vacância dos cargos de presidente e vice-presidente da República, após a impossibilidade de exercer referido cargo o presidente da Câmara dos Deputados. Certíssima essa alternativa. Aqui ele está tratando da linha sucessória do presidente da República. E, de fato, na ausência do presidente, vem o vice, na ausência do vice, vem o presidente da Câmara, na ausência do presidente da Câmara é que vem o presidente do Senado. Por isso, a afirmativa correta ao dizer que o presidente do Senado só deve assumir se faltar o presidente e o presidente da Câmara não conseguir assumir. Por isso, a nossa alternativa correta fica a letra B, que as alternativas corretas seriam o item 1 e o item 5. Legal? Era isso que tínhamos para hoje. Forte abraço e até a próxima.